Olá, queridos, um privilégio imenso estar nessa tarde, podendo compartilhar um pouco a respeito de liderança. Esse evento, o Global Youth Movement, é algo que nós temos aprendido muito uns com os outros, tem sido algo que tem feito diferença na vida de muitos líderes, na minha vida, e é uma experiência, sem dúvida, que você vai guardar no seu coração, aprendizados, uma rede de relacionamentos, e a gente fica muito feliz de poder com vocês compartilhar esse tempo aqui na igreja da Lagoinha, que abre as portas para nos receber, e que o Senhor fale o seu coração. A gente vai ter alguns minutos apenas para a gente aprender um pouco mais sobre como desenvolver uma equipe consolidada, como desenvolver uma equipe forte e eficaz. Na nossa vida como líder, é algo fundamental desenvolver equipes e fazê-las de forma eficiente, fazê-las de forma efetivamente prática e que venha dar resultados, que venha, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor, porque essa é a razão de tudo aquilo que nós fazemos. Então, a gente vai dividir aqui em duas partes. A primeira delas é falar que liderar equipe é, acima de tudo, quando você pensa uma equipe forte, quando você pensa uma equipe eficaz, é você entender que nós devemos trabalhar na formação de liderança dentro da nossa própria equipe. O projeto e o sonho que a gente tem que ter é de não apenas liderar um grupo de pessoas, não apenas liderar uma reunião de pessoas, mas acima de tudo, olhar para cada um daqueles que fazem parte da nossa equipe e olhá-los como líderes também. Para olhar a cada um com a consciência de que Deus nos deu o privilégio de influenciá-los, Deus nos deu o privilégio de dar visões a eles, mas vê-los com a mesma capacidade que o Senhor nos dá, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aquilo que nós fazemos e tudo o que fazemos deve ser no poder desse Espírito e com a capacidade de olhar para todos, com essa certeza de que cada um deles pode ser um líder, cada um deles da nossa equipe pode ser alguém que Deus vai usar, tanto quanto a cada um de nós, como até mesmo, como nós já aprendemos aqui hoje, até mais do que cada um de nós. Então a primeira coisa que eu gostaria que você começasse a pensar e a refletir no desenvolvimento de uma equipe consolidada, no desenvolvimento de uma equipe eficaz, é a importância de você formar novos líderes na sua equipe. Às vezes há uma tendência que temos muito forte de concentrar direções, concentrar decisões, concentrar influências, mas se queremos de fato uma equipe eficaz e consolidada, temos que desenvolver a formação de novos líderes dentro dessa equipe. Então, isso é tão bonito, há vários versículos onde o Senhor nos ensina isso. O Senhor nos chamou para fazer discípulos, o Senhor nos chamou para orar pedindo a Deus novos trabalhadores, mas não apenas pessoas. Há um versículo que eu gostaria de ler com vocês, se você puder acessar ou abrir a Bíblia, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um grande discípulo, alguém em quem Paulo investia a sua vida, colocava a sua vida, e acreditava no jovem Timóteo. Paulo, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Isso aqui que me chama a atenção. Confie
a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Então Paulo, desde o princípio, falava da sua liderança e ensinava a sua liderança a Timóteo nessa consciência. Nunca exerça uma liderança apenas focada em si, mas forme pessoas que você possa investir vidas e que eles mesmos invistam em outras vidas. Uma equipe eficaz e consolidada é quando nós encontramos vários líderes. Liderar líderes é olhar para cada membro da nossa equipe, não como apenas um membro da equipe, mas como um líder que o Senhor quer formar. A gente, tem aprendido muita coisa. É tão bonito como Deus age assim no Global Youth Movement, vai usando cada palavras. A gente ouviu aqui, o pastor Richard Guerra, dizendo, olhando para cada jovem dali, e cada um, eu vejo uma igreja, cada membro da nossa equipe, temos que vê-lo líderes potenciais, não, líderes reais. A gente vai pedir ao Senhor para ser instrumento, apenas para despertar aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles. Amém, queridos? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar em nosso coração. Desenvolver na nossa equipe, em cada um da nossa equipe, vê-los como líderes. E aí, a grande questão é, como fazer isso? Como fazer isso? Então, eu vou dividir esse tempo aqui em 2 momentos. Algumas dicas práticas de como formar liderança dentro da nossa própria equipe. E segundo, algumas dicas práticas para envolver esses líderes em um propósito eficaz. Então vou falar em um primeiro momento como despertar e formar liderança dentro da nossa equipe e segundo, como envolver e desenvolver esses líderes que compõem a nossa equipe para que eles trabalhem em um propósito, que eles vivam, sonham, eles sejam apaixonados por um propósito e possamos juntos chegar àquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém? Então serão 7 dicas. 7 dicas em cada um desses pontos. A primeira que eu gostaria de trabalhar com você é: acredite. Você não tem como formar novos líderes na sua equipe. Você não tem como olhar para os membros da sua equipe, visualizando-os como de fato líderes, se você não acreditar neles. A gente tem uma tendência muito grande de fazer um juízo de valor e um conceito de valor sobre as pessoas que nós lideramos a partir de alguns contatos. E às vezes, uma atividade que você desempenhou, algo que você viveu, de alguma forma, aquilo foi frustrado, e se você não trabalhar a sua cabeça, você pode fechar o coração em relação à liderança de alguém. Então, queridos, a primeira coisa que eu gostaria que a gente entendesse é que nós devemos olhar para cada pessoa da nossa equipe, acreditando mesmo, que isso não seja apenas um discurso, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor disse que Ele pegaria aqueles que não são, para confundir os que são. Eu sou apaixonado pela história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sai com ânsia de morte, diz a palavra, respirando morte, para perseguir os cristãos. O Senhor intervém na sua vida. E aí ele chega na cidade de Damasco. Ora, quando ele chega lá, quem chega? O perseguidor, para todos que o aguardavam. Quem chega? Aquele que assustava, aquele que consentia com a morte de cristãos. Deus levantou um homem chamado Ananias para ir visitar a Paulo. E é impressionante que Deus dá uma visão a Ananias de que aquele homem agora padeceria pelo Evangelho.
E Ananias vai lá, acredita na visão que Deus deu a ele, e foi o primeiro a acreditar, orar pelo irmão Paulo. Ele é batizado. Mas aí, ele começa a anunciar o evangelho, já há uma primeira perseguição, ele vai a Jerusalém, e os irmãos têm o quê? Medo. Será que isso não é só um fogo de palha? Será que isso não é uma estratégia? Até que um homem chamado Barnabé, apresenta a Paulo, acredita no que Deus fez e faria através do apóstolo Paulo. É interessante que esse não é o único momento em que Barnabé se apresenta na vida do apóstolo. Quando ele vai para Tarso e o evangelho chega à cidade de Antioquia, Barnabé é enviado para a cidade de Antioquia, e quando vê o evangelho chegando lá, ele se lembra de quem? Do apóstolo Paulo em Tarso. Ele vai a Tarso e traz o apóstolo Paulo. Você sabe o que aqui eu vejo isso? Um homem que tinha uma consciência de que até mesmo o perseguidor poderia ser, de fato, um grande instrumento de Deus. Isso é uma característica tão forte em Barnabé, que a gente vai lendo o livro de Atos, e a gente sabe que uma razão pela qual há uma separação da ação evangelística a partir da vida de Barnabé e do apóstolo Paulo, se dá por causa de um homem. Quem lembra? João Marcos. João Marcos, na sua primeira viagem missionária, abandona a equipe, e agora iniciaria uma segunda viagem missionária, e Paulo, aquele que fora apoiado por Barnabé, diz assim: com João Marcos eu não vou não, porque ele nos abandonou na primeira viagem. Vocês estão lembrados disso ou não? Com João Marcos, não, esse aqui quando a coisa pega, esse aqui quando a coisa aperta, ele corre, vou não. Mas aquele Barnabé, ele, diz que eles entram, em uma discussão mesmo, e ele não desiste de quem? De Marcos. A história é tão linda que na sua segunda prisão em Roma, quando o apóstolo Paulo já escreve aquela consciência de que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardei a fé, ele diz assim, ele faz referência àquele Marcos, que um dia foi motivo dele ser rejeitado, mas agora diz, porque ele é tão importante, tão precioso na obra. Sabe por quê? Porque um homem não desistiu de Marcos. Você quer desenvolver liderança a partir de membros da sua equipe, não desista de acreditar nas pessoas. Não desista de olhar para os membros da sua equipe com o mesmo olhar que Barnabé olhou para Marcos, quando ele errou uma primeira vez, mas diz assim, eu vou continuar investindo na vida dele. Como Barnabé olhou para a vida de Paulo, e mesmo com todo um histórico, que talvez iria denegrir os seus projetos, ainda assim, ele acreditou. E hoje, a gente ouve falar do evangelista Marcos, do apóstolo Paulo, porque o homem ousou acreditar que Deus pode usar os improváveis. Então não tem como você não tem como você desenvolver liderança na sua equipe, se você não acreditar nas pessoas, na verdade, no que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Amém? Então, acredite. Primeira coisa. Segunda coisa, você não tem como formar novos líderes se não for através do exemplo. Do exemplo. Olha o que Filipenses capítulo 3, versículo 17 diz assim: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Sigam o meu exemplo. Sede meus imitadores. John Maxwell diz assim, é preciso um líder
para formar um novo líder. É preciso um líder para formar um novo líder. Um sermão vivo, de uma vida que vive aquilo que fala, vale mais do que qualquer argumentação, qualquer aula. Você nunca formará grandes líderes na sua equipe se você não quiser ser um grande líder, exemplo para eles. Você nunca formará, novos líderes na sua equipe se suas palavras não evidenciarem suas atitudes. Sabe por quê? Porque em alguns momentos, se isso não for verdade, o que nós vamos gerar na equipe é frustração. O que nós vamos gerar na equipe é o quê? Decepção. Então, todos nós devemos ser exemplo naquilo que nós passamos para os outros. Jesus nos ensinou assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo seu Espírito, nos ensinou assim. Então a primeira coisa que eu gostaria que você acreditasse piamente, o Senhor pode formar daqueles que a gente menos imagina, dos improváveis. Deus pode levantar novos líderes. Segundo, eu preciso ser não apenas um professor de palavras, mas eu tenho que ser um professor de vida, ser efetivamente exemplo. Número 3, você nunca vai formar líderes na sua equipe se você não investir tempo neles. Eu aprendi que a gente tem tempo para aquilo que a gente realmente julga importante. A gente tem tempo para aquilo que de fato nós consideramos importante em nossas vidas. Então, se de fato consideramos importante formar novos líderes na nossa equipe, precisamos ter tempo com eles. Jesus, ele é exemplo para a gente nisso. Jesus atraía multidões, era ou não era? Atraía multidões, multidões o apertavam. Várias vezes, Jesus cansado, multidões acorriam para ele. Mas ainda assim, quando você vai olhar o relato dos evangelhos, você vai ver um homem que as multidões buscavam, mas um homem que buscava ter tempo de qualidade para investir na liderança daqueles discípulos. Às vezes, pessoal, a gente é focado nas multidões, nas demandas das multidões, e esquecemos de ter tempo de qualidade, investimento de qualidade na vida daqueles que nós queremos levantar como líderes. Invista. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos remir o tempo. Eu gosto da tradução que diz assim: aproveitar ao máximo cada oportunidade. Então, a minha pergunta é: nós ansiamos por ter uma equipe forte? Nós ansiamos por ter uma equipe, que gere frutos? Nós sabemos que precisamos formar novos líderes. A pergunta é: quanto tempo nós separamos para, de forma intencional, investir no crescimento não da multidão, mas de pessoas específicas? Então, pessoal, às vezes nós focamos na multidão e esquecemos de focar individualmente, em grupo, ou naquelas pessoas que nós precisamos investir mais de perto. Nós precisamos doar mais tempo. Foi isso que Jesus nos ensinou quando andava entre as multidões, mas tinha momentos preciosíssimos com uma equipe que ele investia em liderança. E aí, queridos, eu quero dar aqui algumas dicas de como investir tempo de qualidade. Número 1, converse intencionalmente. Porque às vezes é assim, não, eu entendo que eu preciso investir na vida de alguém. Eu preciso, faz tempo que eu não chamo aquele liderado para conversar, faz tempo que eu não tenho um tempo, com alguns líderes que eu supervisiono,
você reconhece isso, e aí o que você faz? Não, vamos separar um tempo, eu preciso dedicar um tempo. E aí você chama o cara, chama lá a menina, e aí você separa o tempo, mas você não separa intencionalmente aquilo que você vai conversar. Você às vezes vai para uma conversa, você vai para uma reunião que você vai ter, porque você entende que precisa investir naquela pessoa, mas você não se prepara para isso. E às vezes você quer que a coisa aconteça assim, de uma forma solta, e às vezes a gente espiritualiza nossa própria desídia. A gente diz, o Espírito Santo vai fazer, e ele faz, amém? Ele faz, amém ou não? Faz, mas se a gente preparasse aquele encontro, lembrasse, antes de se encontrar com ele, quais foram as coisas que eu conversei, lembrasse, né, o que é que eu tenho percebido na vida dele, na vida dela, que pode ser melhorado, e quando puxar uma conversa, separar aquele tempo, exercer uma conversa intencional, sobre pontos claros, específicos, porque às vezes a gente passa uma hora, conversa sobre tudo, mas não conversa sobre aquilo que é importante. Aí você diz assim, eu passei uma hora com o meu liderado, mas talvez, de qualidade, de forma intencional, você não passou nem 5 minutos, porque conversou sobre tudo. Quem já participou de uma conversa, aquilo que você sabe que você conversa, e no fundo não sai nada daqui dali, né? É ou não é? Conversa e não sai nada. Por quê? Não é uma conversa intencional. Você, mas pastor, quer dizer que a gente não pode ter aquelas conversas só para diversão? Tem. E aí é intencional, você tem que dizer assim, eu vou separar esse tempo para ter um tempo de amizade, de relacionamento, mas é intencional. Eu tenho momentos com meu filho, eu quero olhar meu filho, investir na liderança dele. Então, tem momentos que eu separei, aqui eu vou brincar com meu filho, eu não quero conversar com nada sério, eu quero brincar. Eu quero que ele entenda também essa relação lúdica que existe. Mas eu não quero que todos os meus momentos sejam apenas nesse sentido. Eu quero ter tempo também de conversar coisas sérias e de forma intencional. Tenha intencionalidade com o tempo que você investe na sua liderança. Às vezes eu vejo reuniões de liderança totalmente desorganizada, desprogramada, não sabe o que é que vai ser trabalhado, não sabe o que é que vai ser dito, e às vezes, assim como é na reunião, é também no encontro com o líder. Então, seja intencional, amém, queridos? Intencional nas suas conversas. Segunda coisa, ore, porque, queridos, aquilo que nós fazemos não é no braço, não é na força, é no poder do Espírito, amém? Então, ore. Então, não é na técnica, é na certeza de que há um Deus que tem interesse de levantar homens e mulheres que exercerão influência, serão relevantes na sociedade para a sua glória. E nós nos colocamos como um instrumento de ajudar a pessoas a fazerem isso. Então, orem. Gastem tempo com a pessoa. Gaste tempo orando com a pessoa. E gaste tempo orando pela pessoa. Amém? Então, conversas intencionais, oração, porque sem essa direção do Espírito a gente não faz nada. E terceiro, ensinando com palavras e com atitudes. Exemplo. Você às vezes quer ensinar alguém, chama essa pessoa para caminhar com você. Chama essa pessoa, você quer ajudá-lo a desenvolver determinada atividade, quer ajudá-lo a desenvolver determinada habilidade. E aí o que você faz? Se você entende que tem algo a contribuir, chama ele. Na hora que você vê uma situação que você acha que ele poderia melhorar, chama ele. E deixa que ele veja com você como é que a coisa faz. Como é que ensine pelo exemplo. Jesus teve momentos que ele
caminhou com os discípulos e teve um momento que ele mandou os discípulos irem. Lembra aquela passagem que eles voltam impressionados, porque em nome de Jesus os doentes eram curados, os demoniados eram libertos, e Jesus ali já estava os ensinando. Olha, eu mostrei a vocês como faz, dei autoridade a vocês, empoderei vocês. Agora é a vez de vocês fazer. Não só com um discurso, mas também com um exemplo. Então, acreditando, número 1. Número 2, quem lembra? Tendo exemplo. Número 3, investindo tempo. Esse quarto, eu queria que você entendesse muito. Ensinando a pensar como você. Ensinando a pensar como você. É muito mais do que ensinar a obedecer. É conhecer suas intenções e agir como você agiria. Quero contar para vocês uma história. Existe um grande general de batalha, Napoleão Bonaparte, muito conhecido. Há várias batalhas épicas de Napoleão, em que, em situações totalmente adversas, ele, com o desempenho de algumas habilidades, ele superava, alguns outros exércitos. Existe uma batalha em especial que aconteceu em 1806, em outubro de 1806, na cidade de Jena. Estava ali as tropas de Frederico Guilherme III, rei da Prússia, de um lado, do outro, as tropas de Napoleão Bonaparte. Cerca de 200 mil homens. E aqueles homens agitados, de repente há, no início daquela batalha, um grande nevoeiro, e se inicia a batalha com o nevoeiro, o estampido dos mosquetes e dos canhões, a fumaça toma conta, e o que se esperava, dada a grande quantidade de pessoas do exército do rei da Prússia, em relação ao Napoleão, era que ali seria uma derrota fragorosa. Mas ao final, o que seria uma derrota se torna uma grande vitória. Anos depois, décadas depois, começaram a estudar sobre isso. E deram um nome, numa estratégia muito interessante, de liderança. A gente costuma muito trabalhar comando, obediência. Comando, obediência. E o nome da estratégia era comando, missão. Comando, missão. Qual era a ideia desse comando, missão? Diz assim, é uma filosofia de liderança, onde todos na organização precisam compreender a intenção do comandante e saber exatamente para onde estão indo e o porquê. Não só uma ordem, não só uma orientação, uma direção, mas é dizer o porquê se está fazendo isso, a razão e aonde vai chegar com isso. A gente tem uma tendência, muitas vezes pelo aperto das cobranças, a gente direciona pessoas. Você vai ficar responsável por isso, você vai ficar responsável por isso, você vai ficar por isso, sua atividade vai ser essa, sua atividade vai ser essa. Então a gente, inclusive, entende isso como delegação de função, atribui a tais grupos, mas às vezes a gente diz o que precisam fazer, estabelece o caminho para fazer, mas não explica o porquê de ser feito, onde se quer chegar aonde ser feito, onde aquilo é feito. Então, as pessoas que você lidera na sua equipe, elas não precisam saber apenas as orientações, elas precisam saber as razões pelas quais essas orientações são dadas. As pessoas precisam entender por que é que tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito dessa forma.
às vezes, pessoal, a gente, na condição de liderança, até se sente um pouco com a segunda pessoa, mas por quê? Mas por quê? E às vezes o porquê já vem da ausência dessas orientações de forma clara. Então, o que é que se descobriu naquela época na guerra? Que enquanto uma tropa ficava sempre aguardando a orientação dos comandantes, e ali estava um grande nevoeiro, ninguém mais via ninguém, aquela tropa ficou perdida. Ficou perdida porque ela não conseguia mais se comunicar, não conseguia ver as direções. E havia uma tropa que ela, mesmo sem saber, sem conseguir enxergar, mas ele sabia claramente qual era a missão, ele entendia, né, a razão de algumas coisas, e muitos agiram por iniciativa própria, intuitivamente, porque entendiam mais ou menos como é que era que pensava o seu comandante, a sua direção. E isso, queridos, me chama a atenção. Me chama a atenção porque Jesus, ele não deu apenas direções. Quando a gente vai para a Bíblia, você vai ver assim, que Jesus muitas vezes faz referência a uma mudança de mentalidade. Jesus quer que a gente pense como ele pensaria se estivesse em nosso lugar. Então, nós temos que formar na nossa equipe, não pessoas apenas que cumprem orientações, mas pessoas que entendam a razão, entendam a lógica daquilo, o porquê que estamos fazendo isso. Isso, obviamente, pessoal, vai exigir da gente integridade. Isso, obviamente, vai exigir da gente que aquilo que a gente está orientando, direcionando, seja de fato razoável, seja de fato íntegro, porque as razões precisam ser expostas. Uma coisa que eu faço muito na equipe, e com aqueles que eu estou investindo, muitas vezes, uma situação, eu decidi de um jeito, tomei uma decisão, e aí depois eu chamo assim, meu irmão, você sabe por que foi que eu decidi assim? Eu ponderei isso, eu entendi que se eu tivesse decidido dessa outra forma, seria por isso. A pessoa vai aprendendo a maneira de você pensar. A pessoa vai aprendendo quais são as coisas que de fato você considera importante. E às vezes, pessoal, não sei se vocês já perceberam, tem pessoas que querem dar o gás na equipe, mas às vezes elas não sabem como fazer. Se a pessoa quer dar o gás na equipe, se a pessoa honesta e sinceramente tem um interesse, sabe, de dar o seu melhor, e ela não está conseguindo, talvez a dificuldade seja a gente em não deixar claro as razões, o propósito, a missão. Sabe por quê? Como naquela grande nevoeiro, eles não conseguiam ver a direção do seu líder, e em vários momentos em que eles terão, os membros da nossa equipe tomar a decisão, nós não estaremos lá. Nós não estaremos lá. E eles será um momento deles avaliarem e decidirem. E eles, se eles souberem a maneira de você pensar, aquilo que você acha importante, os valores que você de fato compreende como relevantes, eles vão aprender a decidir por eles mesmos o caminho certo. E é isso que Jesus faz na gente. É isso que Jesus faz na gente. Olha que versículos, eu separei aqui alguns versículos. Romanos 12:12, transformem-se pela renovação da vossa mente. Colossenses 3:2, pensai nas coisas do alto. E olha isso, nós porém temos a mente de Cristo. Eu quero pensar como Cristo pensaria. Eu quero raciocinar como Cristo raciocinaria. E a gente tem que transmitir isso para os outros. Então, a gente às vezes fica muito focado em dar direções, de dizer como fazer. E a gente tem que
que explicar o porquê se fazer, onde se quer chegar com aquilo dali. Porque se você faz isso, você vai ver, assim, de uma forma tão linda, quando você vê membros da sua equipe, talvez você nunca disse nada a ele, e ele toma algumas decisões que se você tivesse lá, você teria tomado exatamente igual. Ele faz algumas coisas que você, na hora não estava nem lá, ele teve que decidir. E aí você vai ver um membro da sua equipe decidindo e você surpreendendo, puxa vida, era isso que eu faria. Essa é a ideia de entender a missão, e não apenas as direções. Olha Jesus, não lhe chamamos mais de servos, mas de amigo. Olha que texto lindo, em João 15:15. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus tornava conhecido, diz assim, vocês não são apenas pessoas que obedecem a mim, vocês são meus amigos, vocês conhecem o meu coração, e eu exponho tudo para vocês. Então, queridos, esse é, penso eu, talvez, um dos grandes desafios que nós temos como liderança. Não apenas dar direções, mas ensinar as pessoas a compreender, né, onde queremos chegar, qual a razão daquilo que fazemos. Porque às vezes, pessoal, as pessoas estão cansadas, esgotadas, porque elas só veem ações e não entendem propósitos. E a gente, como líder, precisa mostrar a cada um deles a razão do que todos nós fazemos. Amém? Entenderam isso? Então, ensinando a pensar como a gente, dando oportunidades, e aqui em relação a dar oportunidades, eu quero falar duas coisas importantes. Há pessoas que têm dificuldade há líderes que têm dificuldade de dar oportunidades para membros da sua equipe, porque acham que poderia fazer melhor. Então, por exemplo, tem pessoas que, é uma característica de gente muito centralizadora. Característica de gente muito centralizadora. Você tem algo para ser feito, aí você diz assim, não, mas fulano e tal pode fazer, sim, mas fulano e tal pode fazer, mas eu posso, não, ele não faz, eu posso fazer isso melhor. Eu posso fazer isso melhor. E às vezes você não dá a oportunidade porque você acha que pode fazer melhor. Só que você vai, isso aqui, não, mas isso aqui eu acho que eu posso fazer melhor. Isso aqui eu acho que pode fazer melhor. Sabe o que acontece? Daqui a pouco você não vai conseguir fazer nada, e aquilo que você achava que poderia fazer melhor, nem feito é. Então entenda, querido, a questão não é que se pode ser feito melhor, mas se você quer formar na equipe liderança, você tem que dar oportunidade a eles. Mesmo que depois você diga assim, puxa vida, eu acho que poderia ser feito dessa forma, mas que você está investindo na vida de pessoas. Não é só a atividade em si, eu estou investindo na vida de pessoas. Então, eu tenho que dar oportunidade, mesmo às vezes, que nós achávamos que poderia ser feito melhor. Eu fico pensando em Jesus. Ele poderia fazer muito melhor do que qualquer um de nós fazemos. Mas Ele nos chamou para ser cooperadores da sua obra. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Pessoas falhas, imperfeitas, e Ele nos chamou para sermos cooperadores da sua obra. Ele poderia fazer 1000 vezes melhor e sem a gente. Mas Ele nos chamou. E é um privilégio buscar fazer aquilo que o Senhor fez. Salvar, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre todos nós. E a obra do Senhor que Ele fez, Ele agora conclama a sua igreja a fazer. Mas às vezes a gente faz de forma tão imperfeita, Ele poderia ser feito muito melhor. Mas Ele ensina a gente. Ele ensina. Se você quer formar na sua equipe líderes, você tem que dar oportunidade para eles. Você não pode ter medo de dar oportunidade para eles. Mesmo que algumas vezes você ache que poderia ter feito melhor. Amém, queridos? Segundo, a delegação dá oportunidades, ela não se encerra
na delegação em si. Ela tem que ter feedback. Tem que ter feedback. Então, o que acontece? Às vezes, você chega um líder, você diz, meu irmão, você vai fazer isso. A pessoa se sente, né, honrada, desafiada, né, passa a semana toda orando para fazer aquilo ali, e ele faz. Você tem como líder, depois chegar e dizer, meu irmão, parabéns por isso. Cara, foi muito bom. Nesse detalhe, eu acho que você poderia ter aperfeiçoado nisso. Porque é isso que faz a gente crescer. E é isso que faz a gente ensinar a investir na vida do líder. Sabe o que às vezes a gente faz? A gente delega, a gente identifica coisas que poderiam ter sido melhor e a gente silencia com a equipe. Você não dá um feedback à pessoa. E esse feedback, lógico que esse feedback, ele tem que receber de você o feedback de alguém que, honestamente, ele percebe que aquele retorno é porque ele quer melhorar, quer que você seja melhor. Então você tem que passar um feedback, não em crítica, mas assim, meu irmão, eu creio que como foi bom você ter se dedicado, como foi bom você ter feito, olha que coisa linda, nem imaginava que você poderia fazer isso, você teve tanto pouco tempo e tal. Agora, essa parte aqui, eu acho que você poderia ter feito isso, porque pessoal, isso é que faz a gente crescer. Eu vejo o líder que às vezes, ele sabe delegar, mas ele é muito ruim em dar feedbacks. Ele é muito ruim de chegar, sentar, dizer, olha, você foi bom nisso, melhore nisso, aperfeiçoe nisso, e a gente vai deixando o cara quebrar a cara, às vezes fazer alguma coisa que a gente poderia ter contribuído. Amém, pessoal? Então a questão não é só dar oportunidade, a gente precisa dar oportunidade, mas a gente também precisa dar retorno. Ó Jesus, os caras chegaram todo animado, porque se sentiram todo poderoso. Ele fez, olha, vocês estão se alegrando com isso, eu vou dar uma razão para algo que vocês nunca podem deixar de se alegrar, de terem seus nomes escritos no livro da vida, porque esse é o maior presente, é o maior milagre, a salvação. Os outros são belos, são esplendorosos, mas dependem disso. Então o que é que Jesus estava dando? Estava dando feedback para eles. Vocês estão muito felizes porque fizeram coisas poderosas, mas não se esqueça de que o maior milagre foi a salvação de cada um de vocês. Retorno. A gente precisa disso. Se a gente quer formar líderes, se a gente quer desenvolver a nossa equipe, a gente precisa dar feedback na equipe. E feedback sincero. Sincero. Onde a equipe olhe para a gente e perceba da gente amor, carinho e um sincero desejo de ver a cada um daqueles membros melhor e, quem sabe, até um melhor líder do que o líder do momento. Amém, queridos? Então dê oportunidade, mas acima de tudo, nunca se esqueça de dar feedback, né? Sexto, invista no caráter do líder. Invista no caráter do líder. Às vezes, pessoal, a gente é muito focado nas habilidades e esquece de focar no caráter. No sábado à tarde eu vou dar uma oficina especificamente só como trabalhar o caráter da liderança, a importância do caráter na liderança. E aí vai ser 1 hora só para isso. Mas eu queria deixar assim de pronto algo para você. Você pode ter na sua equipe pessoas extremamente habilidosas, pessoas extremamente competentes, mas se elas não tiverem um caráter trabalhado, você vai ter problema. Você vai ter problema. Porque, às vezes, focamos nas habilidades e esquecemos na essência da pessoa. Temos que desenvolver habilidades? Lógico que temos que desenvolver habilidades. É evidente que temos. A questão aqui não é opção um ou outro. Mas, na equipe, temos que desenvolver habilidades, mas focar na essência das pessoas. As pessoas, somos líderes cristãos,
nós não podemos ser apenas pessoas habilidosas. Nós precisamos, de fato, buscar ser como Cristo é. A imagem do Senhor em nós. Então, pessoal, uma liderança eficaz e consolidada. Uma equipe eficaz e consolidada. É uma equipe onde ela é trabalhada não apenas nas habilidades, mas no caráter. Porque às vezes é o problema ou a falha de caráter que cria todo um problema numa equipe. Às vezes não é por falta de técnica, falta de capacidade ou de talento. Às vezes é por falhas no caráter que não foram trabalhadas e que em momentos cruciais se revelam e põem em risco todo um trabalho. Então, como líder de uma equipe, nunca esqueça de que uma das coisas que precisa ser trabalhadas na equipe é o caráter de cada um deles. Desenvolva habilidades e desenvolva, acima de tudo, um caráter aprovado. É isso que nós precisamos trabalhar. Amém, queridos? Então, olha só, montamos uma equipe, existe um sétimo ponto, que eu vou dizer só no fim, o sétimo ponto, você vai guardar aí, tá certo? Então, o primeiro ponto, quem lembra? Qual foi? Acreditar. Segundo ponto, foi ser exemplo. Terceiro ponto, investir tempo. Quarto ponto, ensiná-los a pensar. Quinto ponto, dar oportunidades, sem esquecer de feedback. Sexto ponto, investir no caráter da pessoa. Então você tem formado os líderes, vamos supor que agora você tem muitos líderes já na sua equipe. Você é líderes de líderes. Então como otimizar essa equipe? Como otimizar esse grupo? E aqui eu vou dar algumas dicas rápidas, também bem rápidas para a gente. Primeira coisa, mostre-lhes uma visão apaixonante. Mostre-lhes uma visão apaixonante. Um dos líderes que mais me inspiram, em termos contemporâneos mesmo, foi um grande homem de Deus chamado Martin Luther King Jr. Aquele homem, com 30 e poucos anos de idade, reunindo centenas de milhares de pessoas, na época que não havia Instagram, Facebook, WhatsApp, para marcar encontros. Centenas de milhares de pessoas, lutando pelos direitos civis, dos negros americanos. Ele pinta a visão dele. E ele diz assim: eu sonho, I have a dream, eu tenho um sonho. O meu sonho é que meus filhos e cada pessoa nesse país não seja julgado pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. E ele sai começando a falar quais são os seus sonhos. Os sonhos de uma sociedade justa. Os sonhos de uma sociedade onde há oportunidade para todos. E ele começa a falar dos seus sonhos. O que ele estava fazendo? Essa era a visão. Pessoal, é o seguinte, tudo que a gente está lutando aqui é para isso. É para isso, é aí que a gente quer chegar. Então, pessoal, toda a equipe precisa de uma visão. Ela precisa de algo. O que é essa visão? É um retrato do futuro que gera uma paixão. Então, o líder, ele tem que fazer isso. Diz assim, você lidera na igreja, diz assim, qual é a igreja que o Senhor tem colocado nos seus sonhos? Uma igreja que ama, uma igreja que evangeliza. Então, fale dos seus sonhos. Fale da sua visão. Revele a sua visão. Revele onde você quer chegar. Porque é isso que as pessoas se apaixonam por isso. Sabe o que alguns líderes muitas vezes fazem na liderança da equipe? Dizem, pessoal, é o seguinte, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo dali, a gente tem que acordar tal hora, fazer tal coisa. Mas aí você passa um bocado de comando, diz um bocado de coisa que precisa ser feita,
Se forem pessoas de caráter, elas cumprirão, mas muitas vezes elas não sabem onde vai chegar, ou não se sentem apaixonadas por onde vai chegar. Essa é a diferença, pessoal, de um gerente para um líder. O gerente, ele foi investido num cargo, está numa posição, ele é encarregado de dar direções, mas nem todo gerente é um líder. O líder, você é inspirado, você é apaixonado com a paixão dele. Então, por exemplo, esse ano eu comecei lá na juventude uma experiência linda, o pastor conversava comigo sobre a importância dos jovens, sabe, no domingo, no envolvimento da igreja, e aí a gente ficou pensando um pouco sobre isso, analisando um pouco sobre isso, sonhando um pouco sobre isso. Eu passei meses meditando sobre isso, orando a Deus, e aí um dia, chamei o pessoal da oração, disse, olha, eu estou orando por causa de um propósito, tal, chamei alguns líderes mais próximos, olha, eu estou orando por causa de um propósito, tal, então passei 2 meses fazendo isso, e aí um dia, comecei uma série de três sábados na juventude, falando da beleza de uma igreja unida, falando da beleza do que é aprender uns com os outros, e de o jovem não se vangloriar da sua força, do poder, e esquecer da maturidade, entender uma coisa que a gente pintou lá, assim, olha, às vezes você tem um jovem que entra numa casa, só vê seu quarto, o mundo é seu quarto, tudo é seu quarto, sabe, é como se a vida se resumisse no seu quarto, e às vezes esse jovem não convive com seu pai, não convive com sua mãe, sabe, não anda na sala, não vive aqueles momentos comuns, e às vezes a gente vive uma juventude assim, que é muito focada em si, mas entenda, a vida não é só o nosso quarto, nós temos a sala, a paz, mães, assim como é doentio, um jovem que não convive com seus pais, sabe, uma família que tem algumas divisões, é como isso adoece, a gente pode pensar numa igreja unida, onde o jovem tem um prazer de servir os mais velhos, onde o jovem tem um prazer, sabe, de receber com honra os mais velhos. Então, aí comecei a falar, foram 3 sábados falando sobre o sonho de uma igreja unida, o sonho da igreja unida. Sabe o que aconteceu? Todo domingo agora, tem muito jovem, recebendo as pessoas no domingo na igreja. Por causa de quê? Por causa de um sonho, uma visão. Uma visão que, agora se eu tivesse dito assim, ó pessoal, a partir de amanhã é o seguinte, todo domingo tem que estar todo mundo na igreja, tem que receber todo mundo, talvez até viessem muito por obediência, viessem, fazendo um esforço, mas a ideia não é vir apaixonado por aquilo que faz, é vir apaixonado, e aí pessoal, a gente, na liderança, a gente tem que passar a visão, tem que ser um retrato do futuro que Deus colocou no coração da gente, e que a gente tem que dizer, com tudo que a gente puder dizer, porque é isso que faz com que a pessoa, ela não apenas obedeça, ela se sinta apaixonada por ver aquilo. A palavra do Senhor em Apocalipse é muito lindo, queridos. Olha que a palavra do Senhor diz, lá nos capítulos finais do livro de Apocalipse, uma igreja que estava passando por perseguição, porque o Apocalipse, ele veio para mostrar que a igreja é triunfante, apesar das lutas. Às vezes a gente lê Apocalipse assim, de uma forma diferente, mas Apocalipse era escrito para mostrar assim, vai vir luta, mas lembre-se, a igreja é triunfante, porque sabe qual é o fim da igreja? Aí ele diz, não haverá mais noite, eles não precisarão mais de luz, nem candeia da luz do sol, pois o Senhor é que iluminará. E aí ele diz que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, e aí ele começa a falar como é que vai ser o fim. E isso mostra que tudo faz sentido. A razão pela qual estamos aqui é saber que o Senhor é aquele que haverá de refazer, restaurar e reconstruir, e que nós podemos ser parte disso. Então mostre um sonho, mostre a visão, que a sua equipe possa ser apaixonada por isso. Amém, queridos? Amém? Segunda coisa, motive-os.
Motive-os. A motivação, pessoal, é feito um balde cheio de furos. Você enche, e aí o que acontece? Aos pouquinhos aquilo vai escorrendo, vai descendo. Qual é o papel da gente? Encher de novo. Motivar. Porque às vezes a cobrança da vida, a dinâmica da vida, vai fazendo com que a gente vá se dispersando. E a gente tem que reanimar, motivar. Amém? Então, mas eu fiz isso uma vez. Faz de novo, qual é o problema? Faz de novo. Aliás, cria uma cultura de motivação. Porque você precisa também ser motivado, é ou não? Cria uma cultura de motivação. Uma cultura. Um hábito de elogiar, de dizer assim, estamos juntos. Cria isso dentro da sua equipe. Um hábito de motivação, não de críticas. Mas de motivação. Motivação, inclusive, às vezes, é um ponto que eu vou colocar aqui, né, mais na frente, às vezes dizendo e corrigindo quando for necessário. Né? Então, motive. Terceiro, reforce a visão. Então, número 1, uma visão apaixonante. O que é a visão apaixonante? É um retrato do futuro que gera paixão. Número 2, motivação. Né? Josué estava lá, pensa na responsabilidade de suceder Moisés. Pensa na responsabilidade. Aquele jovem suceder um grande líder como foi Moisés. O que é que o Senhor faz? Lá em Josué capítulo, não te mandei eu? Não te mandei eu? Então ele fala, ele encoraja, tendo bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Animando. Então motivar, e motivar não só uma vez, uma cultura de motivação, mantendo isso aceso. Terceiro, reforce a visão. Diga periodicamente a respeito da visão, relembre-os da visão. Relembre-os. Porque às vezes, a visão às vezes é distorcida, se perde. E é por isso que muitas vezes você tem que... Pessoal, lembra a razão de estarmos aqui? Lembra o propósito de estarmos aqui? Fale novamente da visão e renova essa paixão na vida das pessoas. Amém? Quarto, a gente só não passa a visão. Às vezes a gente sabe onde quer chegar, mas a gente não comunica onde a gente quer chegar. Então, como líderes, nós precisamos investir na nossa comunicação com as pessoas. Então, eu sou impressionado com Abacuque 2, a criação do outdoor. Olha o que Deus falou. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legítimo sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. É o outdoor. Né? Escreve sobre tábuas, para que até quem passa correndo consiga ler claramente. Então já lá desde Abacuque 2. Mas o que é que ele está fazendo assim? Ó? Uma visão clara, legível, presente. Então, a comunicação da visão e daquilo que a gente faz tem que ter algumas características. Primeiro, clareza. Então, às vezes, pessoal, a gente complica demais onde quer chegar. Às vezes, já aconteceu, às vezes eu participar de reunião, que no fundo, depois eu não sabia nem para onde a gente ia. Dizer assim, mas, assim, em resumo, o que é para fazer? Em resumo, qual é o objetivo? Porque às vezes ele monta uma reunião, e a gente fala de tanta coisa, que no final, no fim, você não sabe mais nem por que reuniu aquele povo. Então tenha clareza e objetividade. Clareza e objetividade. Você tem uma equipe, tem algo a desenvolver com aquela equipe, seja claro e seja objetivo onde você quer chegar. Seja simples. Seja simples. Naturalmente temos dificuldade com coisas confusas. Seja simples. Toda vez que você sabe pensar em algo, numa reunião, né, uma missão, algo para você desenvolver com a equipe,
diga com clareza, diga de forma simples, onde vocês querem chegar, o que precisa fazer. Porque às vezes, você vai dizer assim, nossos objetivos, aí tem lá tanto tópico, que o cara não sabe nem por onde começa. Tem lá 20 tópicos. Vai dizer assim, a nossa visão de igreja, aí tem lá 50 tópicos. Quando você terminar, se você estiver no 30, você não lembra o que leu primeiro, mas tem que ter o quê? Clareza, simplicidade e objetividade. Olha outro exemplo. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Quais são os seus objetivos? Seja verdadeiro com a equipe. Porque se a gente faz algo para o Senhor, tem que haver verdade. O Senhor não age fora disso. E finalmente, use meios eficazes. Às vezes você usa uma comunicação, você quer usar uma comunicação para a equipe, é visualmente feio, você não consegue identificar o que tem lá está escrito. Então, use meios eficazes. Amém, pessoal? Terceiro, corrija com amor. Todos nós precisamos repreender e disciplinar. E uma equipe, ela precisa disso. Dentro do feedback, existe também a necessidade de correção. E nós precisamos corrigir rumos. Não tenha medo de, como líder, corrigir rumos. Às vezes, pessoal, a gente se furta de fazer algumas correções, com medo, mas será que o pessoal não vai ficar assim, vai ficar assado? Pessoal, se você passa a visão, se você comunica onde quer chegar, se a pessoa percebe em você que há amor naquilo que você está falando, então não deixe de corrigir o que precisa ser corrigido. Aqueles que são pais sabem a importância disso para os filhos. É ou não é? Corrigir. Um pai que ama, ele repreende seu filho. E nós, enquanto líderes de uma equipe, a gente também tem que dar rumo à sua equipe. Fomente princípios. Princípios. Mais do que regras, princípios. Então, por exemplo, aqui eu sugeri alguns. Princípio de responsabilidade. Mostre às pessoas a importância daquilo que faz, a consequência quando nós não fazemos, e como todos sofrem quando aquilo não é feito. O que você está falando? Sobre responsabilidade. Fale sobre valores. Fale sobre responsabilidade. Fale, por exemplo, de lealdade. Um outro princípio precisa ser trabalhado na equipe. A gente confunde obediência com lealdade. Há pessoas que são profundamente obedientes, mas não são leais. É um problema de caráter. Elas são obedientes, mas elas não são leais. A lealdade, ela é mais até do que a própria fidelidade. Em que sentido eu estou querendo falar? Você pode ser, por exemplo, você pode ser casado, nunca ter traído sua mulher, mas você, às vezes, chega e fala mal dela, você desvaloriza em alguns cantos, você pode até ser fiel do ponto de vista da relação matrimonial, mas você é desleal com ela. Então, há pessoas, por exemplo, que eles não afrontam o líder, não desobedecem, mas fala, mas questiona, julga. Então, o que você está falando? Você pode até estar sendo obediente, mas não está sendo leal. E a gente tem que trabalhar lealdade. Lealdade dentro da equipe. Isso não só entre os líderes, mas entre uns e outros. Então, trabalhe esse valor dentro da equipe de lealdade. Isso está dentro da formação de caráter, que nós estávamos falando, lembra? Caráter. Trabalhe lealdade. Trabalhe equilíbrio entre ímpeto e estratégia, razão. Equilíbrio. Trabalhe resiliência. Capacidade de resistir às dores. Né? O vencedor é aquele que vence a dor.
certo? Então, seja capaz de trabalhar esse princípio. E sétimo, tanto na formação da liderança, como no desenvolvimento da equipe. É algo sem a qual a gente não consegue fazer de uma forma adequada. João 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode ter todas as estratégias, todas as técnicas, ler todos os livros, mas sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Você pode saber todas as orientações, mas sem Deus nada podemos fazer. Você não forma líderes segundo o coração de Deus sem Deus no seu próprio coração. Você não desenvolve uma equipe que agrada a Deus se você não tem agradado a Deus. Então, meu irmão, sem Deus nada poder fazer. O sétimo, deixei esse número para deixar claro que sem isso tudo é imperfeito. Sem isso tudo é imperfeito. Sem Deus, tudo que eu lhes falei é imperfeito, é coisa de homem. Mas quando Deus está, aí sim, você vai ver pessoas que ninguém dava nada se tornando grandes líderes, e equipes que talvez fossem subestimadas, fazendo coisas grandes para o reino de Deus. É assim que eu oro para que aconteça, em cada equipe que você liderar. É assim que eu oro que Deus faça em nossas vidas. Sejamos líderes que multiplicam liderança e que desenvolvem as equipes que o Senhor colocou em nossas mãos. Que Deus abençoe muito cada um de vocês nessa tarde. Amém, queridos? Amém? Você pode fechar seus olhos, fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor Jesus, por esse tempo que tivemos. Te agradecer, Senhor Jesus, por essas palavras, por essas orientações. Mas, Senhor Jesus, eu quero também te pedir, Senhor, que nada venhamos, ó Deus, a tentar pôr em prática, sem que Tu estejas conosco. Coloca, ó Deus, a vida de cada um desses líderes que aqui se encontram, Senhor. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Deus, ser cada vez mais líderes eficazes. Que eles possam ser cada vez mais, Senhor, pessoas apaixonadas por Ti. Apaixonado, Deus, pela Tua obra. Apaixonado, Deus, pelo Teu reino. E essa paixão os motive a amar pessoas, a investir em pessoas, Senhor. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, levante novos líderes de nossa equipe. E que em nome de Jesus, cada dia mais, possamos colocar as nossas vidas e apresentar-te os frutos do que o Senhor tem feito. É assim, Deus, que eu oro, agradecido e colocando as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe vocês, queridos, plenamente, e que cada dia mais o Senhor esteja os conduzindo nessa jornada para a glória dEle. Amém? Nós vamos encerrar agora. Amém. E vou ficar aqui à disposição também para tirar quaisquer dúvidas, esclarecer, né, investindo tempo em cada um de vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.